Começa agora a sua resenha do futebol no YouTube. Top Gol! Top Gol! Começou! Muito bem, amigos do Top Gol aqui no YouTube, muito bom dia para você, muito boa tarde, muito boa noite em qualquer lugar que você esteja, seja sempre muito bem-vindo ao @TopGol. Deve estar estranhando porque eu tô com a camisa canarinho hoje, né? A camisa 5 estrelas do futebol mundial, porque hoje, segundona, o Carlo Ancelotti convocou nossa seleção, só que esse é um assunto para o outro bloco do programa, combinado? Vamos falar de bola rolando na Série A do Brasileirão 2025, que tá pegando fogo. A rodada 31 encerrou ontem. Deixa eu guardar a bola aqui. Tudo bem, FH? Diretoria, tudo certo? Tudo certinho, rodada cheia de novidade, hein? É isso aí, rodada movimentada, jogos de sábado pra você. Cruzeiro e Vitória se enfrentaram no Mineirão e a Raposa continua sua caça incansável atrás de Palmeiras e Flamengo e venceu Vitória da Bahia. Cruzeiro 3, Vitória da Bahia 1. Na Vila Belmiro, a vila mais famosa do planeta, o Santos recebeu Fortaleza e eles ficaram só no empate em 1-1. O Neymar Júnior voltou nesse jogo, atuou entre 23 e 25 minutos mais ou menos. Claro que o Neymar não está 100%, então o Vojvoda poupou o craque do Santos e da seleção brasileira. Falando em seleção brasileira, o Ancelotti não convocou ainda por motivos óbvios, né? Porque o Neymar acabou de voltar a jogar futebol profissional agora, não tem condições nenhuma de jogo para enfrentar os dois amistosos pela seleção. No interior paulista, lá em Mirassol, a sensação do campeonato parece que deu uma acalmada, hein? Empatou, ficou no 0-0 com o Botafogo, o jogo foi bom, Mirassol manteve a posse de bola, o mesmo esquema tático, o Botafogo jogou um pouco mais fechadinho, mas soube também atacar o Mirassol nas horas que tinha espaço. Mas o Mirassol foi dono do jogo e infelizmente não saíram gols lá na terra do Leão do interior paulista. No Maracanã sobrou o Flamengo. Flamengo e Sport fizeram um jogo onde um só atacava, outro só defendia. Flamengo 3, Sport Recife praticamente rebaixado para a Série B do ano que vem, 0. Em Fortaleza, na Arena Castelão, o Vozão, o Ceará, recebeu o Fluminense do Zubeldia. E o Ceará venceu, Ceará 2, Fluminense 1. Na Arena Fonte Nova, o time do Rogério Ceni de virada, enfrentou o Massa Bruta, a Fonte Nova lotada, o Bahia tomou um susto, tomou o primeiro gol do Bragantino e conseguiu ter forças para virar. Bahia 2, Bragantino 1, com uma ressalva, foi a volta do craque camisa 10 do Bahia, Everton Ribeiro, que já se recuperou da operação, a cirurgia que ele sofreu por causa de um câncer na tireoide. Boa sorte para o Everton Ribeiro, saúde, sucesso ele já tem, né, FH? Então a gente não precisa desejar mais, né? Tá muito bem já. Saúde para você, viu, Everton? A gente quer ver você muitas vezes, muitas centenas de vezes ainda em campo, com essa canhota ligeira que você tem, dando muito trabalho aí para a zagueirada e os volantes do futebol brasileiro e internacional também, porque o Bahia é um grande time, vai jogar grandes torneios internacionais. Na Arena Neoquímica, o Corinthians recebeu o tricolor, o imortal Corinthians 2, Grêmio 0. O Grêmio tropeçou mais uma vez, é um clube que vem oscilando muito no campeonato, vai lutar para ficar na meiuca. Atenção, próximas 7 rodadas, se o Grêmio perder 3 ou 4, pode ficar também correndo risco de rebaixamento, já que todos os clubes têm que somar de 45 a 47 pontos para não cair para a Série B. A conta já foi feita, a matemática está exata, de 45 a 47 pontos, os clubes não caem mais, sobrarão os 4, claro, 17º, 8º, 9º e 20º colocado na tabela do campeonato, e eles vão descer para a Série B do Campeonato Brasileiro o ano que vem. Na Serra Gaúcha, na terra do vinho, o Juventude recebeu o líder Palmeiras. Resultado, Verdão 2, Juventude 0, Verdão com um time alternativo, descansou os titulares, a equipe principal, a maioria dos titulares,
por causa do jogo anterior contra a LDU, que foi aquela guerra lá no Allianz Parque, onde o Palmeiras venceu a LDU e conseguiu a classificação histórica por 4-0 pela Libertadores da América. 29 de novembro, hein? Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. A princípio, o jogo tá marcado lá para Lima, no Peru. A CBF, junto com os presidentes dos clubes, estão tentando alterar e modificar o local do jogo, ou para o Estádio Olímpico de Belém do Pará, lá no Pará, ou para o Mané Garrincha, no Eixo Monumental, na capital do Brasil, lá em Brasília, a linda Brasília, onde eu tive a oportunidade de morar durante tantos e tantos anos. Internacional e Atlético Mineiro fizeram um jogo muito equilibrado e terminaram empatados. Tudo igual, 0-0, nada para o Inter, nada para o Atlético, 1 ponto para cada lado. E no jogo de fundo ontem, que começou às 8h30 da noite, o Vasco enfrentou o São Paulo em São Januário, uma São Januário lotada. A torcida do Vasco fez uma linda festa, mas o Vascão não teve forças. Parecia um time lento, apático, e o São Paulo, com a apatia do Vasco, venceu o jogo. São Paulo 2, Vasco 0. Esses foram os resultados da Série A. Se o torneio terminasse hoje, o Palmeiras seria o campeão brasileiro com 65 pontos. O Flamengo seria o vice-campeão brasileiro com 64 pontos. O Cruzeiro logo em seguida com 60 pontos ganhos. E a sensação do campeonato, o Mira. Atenção, torcedores do Mirassol, comemorem aí, o Mirassol com 56 pontos continua em 4º lugar no campeonato, mesmo com o empate contra o Botafogo. Último final de semana, essa foi a rodada do Brasileirão. Se você tem um palpite, pode mandar no direct do Instagram pra gente. Quem vai ser o campeão brasileiro? Faltam apenas 7 rodadas. Quem vai ser o campeão brasileiro? Acho que está polarizado, viu, FH? Ou Palmeiras ou Flamengo. Não acredito em 2 tropeços consecutivos desses clubes. Eu acho que fica entre os dois também. Vai ficar entre os dois. Agora, se os dois tropeçarem, o Cruzeiro vem aí e tá louco para ser campeão depois de muitos anos. O Azul Esmeraldino, lá da capital mineira, lá de Belo Horizonte. Um abraço para todos os torcedores do Cabuloso, da Raposa. O Cruzeiro é um time grande, campeão, multicampeão brasileiro da Libertadores e muitas vezes campeão da Copa do Brasil também. Merece ser campeão brasileiro, viu? Campeonato Brasileiro Série B, rodada 35, faltam somente 4 rodadas. Pra gente saber quem será o campeão brasileiro de futebol de 2025 da Série B e que vai obter acesso à Série A e jogar na elite do futebol brasileiro. Atlético Goianiense e Paysandu se enfrentaram na capital goiana. E deu o dragão, hein? Atlético Goianiense 2, Paysandu 1. Fiquei muito comovido, porque matematicamente o Paysandu, FH, está rebaixado matematicamente para a Série C do Campeonato Brasileiro. Nossa solidariedade aos torcedores, a todos vocês torcedores do Papão da Curuzu, mas lembrem-se, futebol é perder e ganhar, é apenas um esporte. E é lógico que a paixão, a gente coloca a paixão do nosso clube na ponta da chuteira e discute, e briga, e torce, e chora, e dá risada. Mas eu fiquei muito comovido, torcedores lá em Goiânia do Paysandu chorando por causa desse rebaixamento, que Belém merecia ter um clube na Série A esse ano e um clube na Série B. O Paysandu deveria ficar na Série B, mas infelizmente o elenco não foi o suficiente para conquistar pelo menos a permanência na Série B. E o Remo, o seu arquirrival, está fazendo uma grande campanha, está, se eu não me engano, em 2º ou 3º lugar na tabela da Série B. Provavelmente consegue o acesso por causa de um cara que ninguém dava valor, assim, ninguém dá valor, que é o técnico Guto Ferreira. É um gentleman, um manager, um cara que sabe lidar com um grupo, bom de vestiário pra cacete, e mudou a história do Remo no campeonato. É quase certeza do Remo subir. Paysandu, estamos com vocês cobrindo a Série C o ano que vem, viu? E você é grande, você vai subir de novo pra Série B e lutar pelo acesso na Série A. Quem sabe um dia a gente vai ver vocês dois se digladiando, digamos assim, na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A. Coritiba e CRB se enfrentaram na capital paranaense e ficaram no 0. Coritiba 0, CRB 0. Coritiba, mesmo com esse empate, continua líder do campeonato e matematicamente quase já tem o acesso
garantido para a Série A do ano que vem. Em Araraquara, a Ferroviária enfrentou o Criciúma e também ficaram no 0 a 0. Ferroviária 0, Criciúma 0, jogo muito equilibrado com posse da Ferroviária e o Criciúma oscilando muito, saiu do G4, mas continua na briga junto com o Novo Horizontino, que está nesse momento jogando já o segundo tempo. Empatam América Mineiro e Novo Horizontino em 1 a 1. E o Novo Horizontino tentando fazer o gol para entrar na briga do G4 novamente. Vai, Novo Horizonte! Estamos com você também. Futebol paulista é forte. Se o Novo Horizontino FH subir, teremos 5, né? 8 equipes na elite do futebol brasileiro, do futebol paulista o ano que vem. Quem sabe, né? Vamos torcer pro Leão de Novo Horizonte. Voltando na capital goiana, em Goiânia, o Goiás conseguiu perder para o Atlético Paranaense, o Furacão. Atlético Paranaense 1, Goiás 0. Tem um meme sensacional, FH, que eu quero que você coloque no programa, na edição. O torcedor do Goiás esculachando, naquele modo sincerão. Mas Brasil inteiro tá assistindo, o maior barato. Mas é claro, ele falou isso porque o clube do coração dele perdeu, que é o Goiás. Lógico. E com certeza hoje, segunda-feira, ele não deve ter o mesmo sentimento. Foi na hora do sangue quente, tinha acabado de sair do estádio, aí ele ativou o botão do modo sincerão, gente. Vocês já sabem do que eu estou falando e nós vamos colocar um trechinho desse vídeo, dessa entrevista para os Desimpedidos, aliás, a TV Record. Abraço pro pessoal dos Desimpedidos, são muito inteligentes, muito engraçados, muito dinâmicos e que cederam as imagens pra gente. Sim, eu sou o trouxa, porque eu venho todo jogo, né? Gasto meu dinheiro e venho aqui. O time do Goiás é ruim, é ruim. O time do Goiás é muito ruim. E eu não sei se esse estádio tá amaldiçoado, não sei se a morte do Ailê, alguém jogou as cinzas do Ailê aqui, não sei, cara, mas é algo inexplicável. Chama um padre! Joga sal grosso nessa p... Joga sal grosso, pelo amor de Deus! Vamos lá, continuando aqui a Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí em Florianópolis venceu o Atlético 2 a 1. Em Manaus, na Arena Amazônia, o Amazonas enfrentou o Cuiabá e venceu 2 a 0. E o Remo, acabamos de falar do Remo, hein? Em Belém do Pará, no Baenão, o Remo empatou com a Chapecoense 1 a 1, mas não alterou o seu posicionamento no campeonato. As duas equipes era briga direta, briga pelos 3 pontos. As duas equipes não alteraram as suas posições, estão na briga pelo acesso. Operário e Vila Nova se enfrentaram em Ponta Grossa. O campeão paranaense empatou com um grande time goiano, 2 a 2. América Mineiro, jogos de hoje. América Mineiro se enfrenta o Novo Horizontino, acabei de dizer, jogo ao vivo, empatam em 1 a 1 nesse momento, 3 minutos de jogo do segundo tempo. Novo Horizontino 1, América Mineiro também 1, no estádio Independência em Belo Horizonte. Quem está jogando nesse mesmo horário é o Volta Redonda. Volta Redonda e Botafogo de Ribeirão Preto se enfrentam. O jogo obtive o resultado agora, continua 0 a 0, Volta Redonda 0, Botafogo 0, 4 minutos do segundo tempo. Acesso, se o torneio da Série B terminasse hoje, o acesso seria o Coritiba, campeão brasileiro da Série B, com 61 pontos, a Chapecoense com 58 pontos, seria a vice-campeã brasileira da Série B, o Remo, que vem numa arrancada sensacional, obtendo a terceira vaga, o Remo com 58 pontos, e o Atlético Paranaense também, que obteve a quarta vaga agora nessa rodada, pela vitória que conquistou contra o Goiás, passou o time goiano e o Novo Horizontino e entrou no quarto lugar ali. Se o torneio terminasse hoje, seria o quarto acesso para a Série A de 2026. Rebaixado, se o torneio tivesse terminado hoje, seria o Amazonas com 35 pontos, mesmo com a vitória lá na Arena Amazônia. O Botafogo Paulista também com os mesmos 35 pontos. O Volta Redonda, o time carioca lá do Vale do Aço, com 34 pontos, e o Paysandu, o Papão da Curuzu, seria o 20º e último colocado da Série B, com 27 pontos. Ainda tem
4 com essa, já está encerrando, né, os 2 últimos jogos, 3 rodadas da Série B de 2026, 3 rodadas para sabermos quem vai ser o campeão brasileiro da Série B de 2025. Vamos passar agora para os torneios internacionais, FH? Vamos pra cima. Vamos nessa! Copa Sul-Americana 2025, Atlético Mineiro, semana passada, tinha empatado em 1-1 com o Independiente del Valle lá no Equador. E deu Atlético, a força de sua casa e da sua torcida, conseguiu empurrar o Galo para cima do Independiente del Valle e o Atlético não teve dó. Atlético Mineiro 3, Independiente del Valle 1, jogo de posse de bola equilibrado, Atlético Mineiro com a maioria das ações, o Hulk entrou muito bem no jogo no decorrer da partida, o Gustavo Scarpa jogou mais ou menos, o Bernard jogou muito bem, o Atlético Mineiro parece que conseguiu encaixar o bom futebol que jogava 6 a 7 meses atrás pelo Campeonato Brasileiro e no decorrer da Sul-Americana e voltou a crescer a sua atuação contra o Independiente del Valle, foi muito boa e o placar também foi muito bom, 3-1, Atlético Mineiro, o Galo classificado para a final, a finalíssima, vai ser em Assunção, no Paraguai, contra o Lanús. Falando em Lanús, semana passada a equipe argentina tinha enfrentado a Universidade do Chile em Santiago, no Chile, e tinham empatado as duas equipes em 2-2. No jogo de volta em Buenos Aires, o Lanús conseguiu a vitória. Lanús 1, Universidade do Chile também, Universidade do Chile 0, Lanús classificado para a finalíssima da Copa Sul-Americana de 2025. Façam as suas apostas, torcedores do Galo Matador. Quem é que vai ser campeão da Copa Sul-Americana deste ano? O Atlético ou o Lanús lá em Assunção, no Paraguai? Copa Libertadores da América, essa teve um sufoco, hein? Semana passada, o Palmeiras tinha perdido na altitude de Quito para a Liga Deportiva Universitária por 3-0 lá no estádio Casablanca, em Quito. Essa semana, deu Verdão, no Allianz Parque, no jogo de volta, o Palmeiras enfiou uma chacoalhada na LDU. Palmeiras 4, LDU 0, fora o chocolate, né? E cabia mais. O Palmeiras parece que tirou o pé no final do jogo e a LDU ficou toda atrapalhada com aquele sintético, FH. O sintético matou a LDU. Eles não treinaram em sintético, parecia que a bola estava quadrada para eles. Palmeiras naquele campo, ele tá imbatível, cara. Tá complicado. Complicado para todas as equipes que visitam o Palmeiras em sua casa, lá no Allianz Parque. Parabéns, palmeirenses. Vocês estão na final da Libertadores da América, buscando o tetracampeonato da Libertadores. Falando em tetra, vamos falar de outro tricampeão da Libertadores e campeão do mundo de futebol. Tô falando do Mengão. Atenção, nação flamenguista. Vocês não são uma torcida. São uma nação vestidos de rubro-negro. E o time do seu coração está mais uma vez na final da Libertadores da América em 2025. Semana passada no Maracanã, o Flamengo tinha empurrado apenas 1-0 no Racing. Eu falei no último programa que o placar tinha sido magro e que o Flamengo teria que tomar muito cuidado Apertado, né? com as ações do Racing. E eu estava com a razão. O Racing dominou o jogo todo, o Plata foi de novo expulso, agora com razão. O juiz tinha a razão de ter expulsado o Plata naquele lance, um lance capital, um lance na lateral do campo, aonde, claro, a provocação argentina é natural, lá em Buenos Aires. Ele não aturou a provocação e revidou o volante do Racing, tentou levantá-lo de qualquer forma e ele revidou, teve aquela forma reativa de revidar o que o argentino tinha feito e tomou o vermelho. Enfim, o Flamengo ficou alguns minutos dentro do campo com 10 em campo, sofreu muito, se eu não me engano ficou 24 minutos em campo, 25 minutos em campo com 10 e o Racing quase fez o gol. Ainda bem que o time do Racing só sabe dar chutão e bola alta e cruzamento. Porque se aquele time consegue jogar com bola no chão, com 10 o Flamengo ia cansar e provavelmente o Racing teria feito o seu gol e forçado o jogo para os pênaltis. Flamengo 0, Racing 0 em Buenos Aires, Mengão classificado.
Festeja aí, nação flamenguista! O seu Mengão vai enfrentar mais uma vez o Palmeiras, o Verdão, na final da Libertadores da América. Essas foram as informações dos torneios internacionais. Agora eu vou passar rapidinho para vocês amistosos da seleção brasileira agora em novembro. Os dois últimos amistosos agora em solo europeu, onde o Ancelotti fez a convocação agora à tarde. Eu vou falar para você a convocação. A seleção brasileira de futebol enfrenta dia 15 de novembro próximo em Londres, na Inglaterra, a equipe do Senegal. E dia 18 de novembro, 3 dias apenas depois, em Lille, na França, o Brasil pega a Tunísia. Vai aí a convocação da seleção brasileira, FH. Goleiros, Bento do Al Nassr, Everson do Fenerbahçe da Turquia e Hugo Souza do Corinthians. Mais uma vez, goleirão corintiano fazendo presença na seleção brasileira. Defensores, zagueiros, Alexandro do Flamengo, Caio Henrique do Mônaco, Danilo do Flamengo, Éder Militão do Real Madrid, Fabrício Bruno do Cruzeiro, teve mais uma chance hoje, apesar daquela atrapalhada contra o jogo do Japão o mês passado, mas recebeu mais uma oportunidade do Ancelotti. Gabriel Magalhães, bom zagueiro, que se transferiu para o Arsenal. E Léo Jubá do Bahia é a surpresa. O meio-campo do Bahia, o meio-campista, joga demais, tá voando, merece uma vaga na seleção brasileira do Ancelotti, viu? Marquinhos do PSG, figura marcante. Isso é convocação certa para o ano que vem. Estará na Copa do Mundo, aliás, sua última Copa do Mundo, já que o Marquinhos já tem seus 37, 38 anos, se eu não me engano, viu? Wesley, da Roma, lateral direito, ex-Flamengo, e Paulo Henrique, do Vasco, lateral direito do Vasco, é outra surpresa, teve mais uma chance, o Ancelotti gosta dele, viu, FH? O Paulo Henrique do Vasco, bom jogador, aliás. Essa eu esperava. Meio-campistas, Andrei do Chelsea, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Fabinho do Al Ittihad, o Lucas Paquetá o Lucas Paquetá, que joga na Inglaterra. E atacantes, vamos lá, Estevão do Chelsea, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester United, Vinícius Júnior do Real Madrid, Rodrigo do Real Madrid, Vitor Roque do Palmeiras, e que mais? João Pedro do Chelsea. Fechando assim a seleção brasileira de futebol convocada hoje à tarde pelo Carlo Ancelotti. Boa sorte para a seleção, vai enfrentar duas equipes de médio porte, mas jogar na Europa é muito lucrativo para a CBF, então por isso os jogos foram marcados lá em solo europeu, mas eu acho que a seleção poderia ter jogado aqui no Brasil. Bom, a gente não manda nisso, a CBF é uma instituição privada e eles que mandam e determinam. Acho que poderia sair daqui dos braços dos brasileiros para a Copa do Mundo, já que os dois próximos amistosos da seleção serão em março, já em outro solo do continente norte-americano, já são os jogos preparatórios para a Copa do Mundo. Então, esses dois amistosos são jogos de despedida antes dos jogos preparatórios para a Copa do Mundo. Então, bom, cada um com a sua opinião, né? Sobre o Neymar Júnior, eu concordo entre aspas, vou até abrir aspas. O Neymar Júnior jogou 25 minutos sábado pelo Santos contra o Fortaleza, veio se recuperando muito bem de uma lesão na coxa direita e talvez poderia aproveitar o Neymar por 10 ou 15 minutos em cada jogo da seleção. Enfim, o técnico é ele que decide. Agora, se não levar o Neymar Júnior e a seleção voltar cedo para casa, a conta tá na sua conta, viu, Ancelotti? Não é porque você é o maior ganhador de títulos europeus do Real Madrid que nós brasileiros não vamos te cobrar. Vamos sim! Vamos botar na sua conta. Se você não levar o Neymar Júnior para a Copa do Mundo e a seleção brasileira ter uma eliminação precoce na Copa do México, Estados Unidos e Canadá, a culpa será sua. Entendeu, né, o recado? Eu tô falando em nome de milhões de torcedores. Gente, vou ficando por aqui essa edição do Top Goal. Espero que vocês tenham gostado. Sempre no oferecimento do @Royapo Design. Seus artigos gráficos ficam na Royapo Design Campinas, São Vicente e São Paulo capital. Vai lá no @Royapo Design. Vai estar aqui no caracteres para você. @Royapo Design com Y. FH, tô indo nessa... Vamos que vamos. Só lembrando a galera de seguir nossa página no Instagram para participar dos sorteios, né?
Promoção da camisa oficial, aniversário 1 ano Top Gol, dia 15 de fevereiro, será um domingo, eu e a FH numa live ao vivo, dentro do Instagram, você com a camisa do time do seu coração. Beleza, gente? Promoção válida lá dentro do Instagram. Vai lá no vídeo principal, vai lá na descrição, leem as regrinhas e participem. Boa sorte pra você. Beijo, gente!